Olá, seja bem-vindo à segunda parte do programa do Clube Executivo. Estou a falar hoje acerca de sinais da linguagem corporal. Já vimos que os sinais podem variar de acordo com a parte do mundo ou a cultura do país. Vimos também que os sinais eles variam consoante a idade das pessoas, a forma como elas vão aprendendo a agir ou a reagir perante determinadas situações, ou, por outras palavras, a controlar os instintos naturais do ser humano, da reação do ser humano. E os sinais de movimentação do próprio corpo, ou seja, cada pessoa tem em redor de si aquilo que nós chamamos de um campo de proteção, ou, por outras palavras, um território íntimo, um território que é pessoal. Ou seja, a pessoa pode ir até um determinado ponto, a partir daquele momento, aquilo já é um território pessoal, é um território íntimo, é um território, mas porquê que a pessoa está aqui? Já vai compreender e vai entender que isto acontece consigo mesmo, isto acontece com todo o ser humano. Essa área circular em torno da pessoa varia de acordo com a cultura, de acordo também com a região e é medida pela distância entre os corpos, entre as pessoas. E vou-lhe dar um exemplo muito simples também de nós entendermos, que é essa área, esse círculo, onde a pessoa entende que o seu espaço está a ser invadido, a sua privacidade está a ser invadida, ela varia entre o campo ou a cidade. As pessoas no campo estão habituadas a mais espaço, estão habituadas a conversar mais distantes, estão habituadas a conversar sem grande... nada a intrometer-se entre eles, e então estão habituados a uma certa distância. Na cidade, as pessoas já estão habituadas ao autocarro estar congestionado, o elevador que está congestionado, estão no café ou estão no restaurante onde está tanta gente a falar que as pessoas têm que estar mais próximas para se poderem ouvir, entender, compreender. Então existe aqui uma diferença desta distância de privacidade que é menor na cidade em relação ao campo. Existe também a diferença cultural. Por exemplo, no mundo oriental, no Japão, na China, quando duas pessoas estão a comunicar, a proximidade é um sinal de respeito. Enquanto que no mundo ocidental, a proximidade, ou é algo mais pessoal, mais íntimo, ou então é algo que não é bem aceito. E já vai entender isso mesmo, que é a reação à invasão é variada. Onde a pessoa pode fingir que não se passa nada, como dizem os espanhóis, não se passa nada, ou pode reagir até de uma forma um pouco incomodada e agressiva para com as outras pessoas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Imagine que você está num cinema. E foi a um cinema, num dia à tarde, e está pouca gente no cinema. O cinema está praticamente todo vazio e alguém entra e vem sentar mesmo ao pé de si. Não é normal. Isto não é normal. Há um círculo que é invisível, mas que inconscientemente é colocado por nós. Não, eu estou aqui, se você quer estar, vai mais um pouco ali longe. Agora, num espaço tão grande, vem sentar ao pé de mim. Isto é uma coisa que fica ali um pouco incomodativa. Imagine num autocarro. Ou um elevador em que está lotado e o espaço é reduzido. Imagine, vai num autocarro e o espaço é reduzido. Entretanto, as pessoas ficam ali um pouco apertadas. Olha a forma como as pessoas irão reagir. Uns olham para um ponto distante, um ponto infinito e não para as pessoas. É uma forma que as pessoas têm de ignorar as pessoas que estão ali à volta. Não é porque elas não se importem, é porque é um pouco constrangedor, porque existe este círculo invisível, íntimo, pessoal, que está a ser invadido. Então a pessoa faz com que olha para um sítio invisível, assim um ponto invisível, distante, e ignora as pessoas. Muitas vezes é fazendo o possível para agir como se não estivesse ali. Ou então, pôr-se a ler o jornal, uma revista, ficando muito focado como se estivesse muito interessado naquilo mesmo. É uma forma natural da pessoa reagir para se abstrair de tudo o resto. Outras vezes é não demonstrar emoções, outras vezes e muitas vezes é fazer pouca movimentação dos corpos.
Porque as pessoas não se sentem à vontade, então fica ali uma situação um pouco incomodativa. Mas lembre-se sempre, quanto mais conscientes e atentos nós estivermos, melhor nós iremos agir. Ou de uma forma mais inteligente nós iremos agir. O que é que eu quero dizer com isto? A melhor forma de nós reagirmos não é ignorar as pessoas. Não é fazer de conta que elas não estão lá. Não é fazer de conta que não se passa nada. Não é fazendo de conta de nada disso. É percebermos a situação e reagirmos em conformidade. Quanto mais conscientes, quanto melhor nós lidarmos com essa situação, de uma forma mais inteligente e mais sábia, nós vamos reagir. E quero falar agora, então, acerca de sinais, uma lista de sinais da linguagem corporal. E lembro o Charlie Chaplin, um famoso e grande ator do cinema mudo, onde ele, sem nunca ter aberto a sua boca, ou melhor, sem nunca ter falado nada, nenhumas palavras, ele se comunicava tão bem. Vamos ver uma lista onde vamos ver o significado dos dedos, o que é que quer dizer os dedos, a forma como nós apresentamos as mãos, o aperto de mão, a mão no rosto, as mãos e braços, os braços, as pernas, os territórios e vários gestos em gerais, os significados de cada um destes. Vamos começar então pelos dedos. O contar dos dedos. Olhe bem o que isto pode e quer dizer, representa. É uma pessoa lógica e sensata, que separa os factos na mente ao apresentá-los. A forma quando a pessoa conta nos dedos, transparece isso mesmo e já vai ver melhor a seguir. Contar a partir do polegar. Veja bem, quando a pessoa começa a contar a partir do polegar, indica uma apresentação forçada. Porque o polegar em si tem um significado. Representa força, representa também agressividade, assertividade, postura, uma determinação. E quando a pessoa começa a contar a partir do polegar, ela indica uma apresentação forçada. E é importante quando nós estamos a comunicar com outras pessoas e as pessoas reagem dessa forma, nós entendermos qual é a postura da pessoa. O que é que ela está a dizer para além das suas palavras. Contar a partir do dedo indinho. Ou seja, quando a pessoa começa a contar a partir deste dedo, é um meio mais suave de transmitir as suas ideias. Não só nós lemos isto quando as pessoas estão a fazer para connosco, mas também a forma como nós fazemos para as outras pessoas. Imagine, estamos perante os nossos liderados e estamos perante uma situação agradável, um bom ambiente e quero continuar a passar essa mesma mensagem. Então, quando eu quero nomear algo, então vamos fazer o seguinte, vamos começar por, primeiro, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Isso transmite um determinado estado de espírito. Mas se eu fizer assim, bem, nós vamos fazer isto. Primeiro, este gesto, ele transmite uma mensagem. E é importante nós percebermos e entendermos isso. O líder deve de compreender os sinais corporais. Manter os dedos esticados enquanto ele conta. Ou seja, em vez de ficar assim, não é? Manter os dedos esticados. Olha o que representa. A pessoa tem planos bem claros, bem definidos e sabe onde quer chegar com eles. Olha, eu quero-vos dizer que, em primeiro lugar, nós vamos. Em terceiro lugar, vamos fazer desta forma. Em quarto lugar, pessoal, tal. Então tudo isto transmite uma mensagem. Muitas vezes os políticos, muitas vezes os líderes, os administradores, muitas vezes pessoas que influenciam massas, eles falam muito, mas não através de muitas palavras, mas desta grande capacidade de comunicar através do subconsciente. Isso é muito importante. Olha outra. O apontar do dedo. Um gesto tão conhecido entre nós e vulgarmente reconhecido do seu significado. Significa que a pessoa está afirmando a sua autoridade ou ilustrando
um facto, ilustrando um facto. Olha, nós vamos fazer assim. Ou seja, eu não quero ouvir outra coisa, eu não quero saber de outra coisa, eu não quero que me venham falar de outra coisa, nós vamos fazer assim. Já não é, olha, nós vamos, tal. Já não é, nós vamos. Por outras palavras, quem manda aqui sou eu. E a pessoa executa a sua autoridade. O abanar do dedo. O que é que isto quer dizer? Isto é uma ameaça, em que ele ou ela o vê com hostilidade e está-lhe passando uma repreensão. É uma ameaça. Olha, tu não fazes novamente isso, hein? Olha, nós não podemos cometer novamente este erro. Olha, a quebra das vendas do mês anterior não se pode repetir. A pessoa podia dizer isso e apontar o dedo, a pessoa podia dizer isso de mãos escondidas. Mas, olha, a quebra das vendas não se pode repetir. Ou, a quebra das vendas não se pode repetir. Existe uma mensagem aqui. Existe um tom ameaçador, mesmo que a pessoa não tenha mudado o seu tom de voz. O gesto comunicou e comunicou muito. E por último, relacionado com os dedos, tem o polegar. Indicam força de caráter e personalidade e são utilizados para demonstrar domínio e superioridade. Isto demonstra uma atitude, um ar de superioridade, de por cima, de invencibilidade, de superior. É algo que transmite uma mensagem. Okay? Então é muito importante nós entendermos isso e já de seguida vamos falar então acerca as mãos, o significado das mãos, os gestos com as mãos. Vamos fazer uma breve pausa e voltarei dentro de momentos. Até já.